Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais detalhes sobre esse Ford Fiesta. E aí, será que vale a pena a compra? Acompanhe nosso vídeo! Então pessoal, mostrando para vocês mais detalhes aqui da parte interna. Bom, mudou bastante o desenho aqui dentro, pessoal. Ficou bastante moderno, na verdade, eu gostei. Ficou uma coisa bem interessante, uma comparação direta aí com a versão anterior do Ford Fiesta, né? A versão anterior não era feia, só que, ao menos na minha opinião, esse console todo aqui, dessa nova geração, ficou bem interessante. Achei bem bacana, ao menos nessa faixa de preço aqui, ao menos na minha opinião também é um dos carros com esse tipo de painel aqui mais bonito, mais harmônico, digamos assim, né? Não é uma única peça de plástico, são duas ou três que fazem esse encaixe aqui, mas apesar de ser tudo de plástico, a impressão que a gente tem é um material de boa qualidade que aparentemente não vai sofrer tanto com a buraqueira do nosso dia a dia aí, que geralmente acaba fazendo com que as partes plásticas acabem se desencaixando e batendo com o tempo, né? No caso aqui, esse veículo tem menos de 100 mil quilômetros e o interior está praticamente perfeito ainda. Acredito que, ao menos pelos próximos anos, provavelmente ele vai se manter mais ou menos nessa condição aqui. Bom, pessoal, coisas que eu gosto dessa unidade. O acabamentozinho aqui dos forros de porta tem um tipo de tecido, o que é sempre bem-vindo, né, pessoal, já que a gente vai acabar apoiando o nosso braço nesse tipo de tecido aqui. E é um tecido tipo texturizado, digamos assim, parecido com esse encontrado aqui nos bancos, olha só. Bem interessante essa solução, pessoal. Criou um efeito visual diferente e a própria textura para a gente apoiar o nosso braço é bastante interessante, eu gostei. Uma coisa que eu não gosto desse tipo de carro aqui, no caso o Fiesta tem a proposta de ser um carro popular, né? É isso aqui, olha só. Temos as arcaicas manivelas aqui para quem vai sentado aqui atrás, o que é uma pena, né? Eu acho que esse carro mereceria ter vidros elétricos para quem vai aqui atrás, não só para quem está sentado ali na frente, né? Outra coisa que eu não gosto muito é o seguinte, os puxadores aqui das portas, né? Ele imita um tipo de, talvez um aço escovado, alguma coisa assim. Mas é um plástico, pessoal, não tem nada de diferente, olha só. Se fosse daqui a pouco um acabamentozinho metalizado, não só pintado, digamos assim, nessa cor, talvez seria mais interessante também, né? Mas daqui a pouco, para a proposta do carro, é o que temos para hoje, né? Vamos lá, pessoal, outros detalhes aqui para mostrar para vocês. Não temos o encosto de cabeça para esse terceiro ocupante e o cinto para quem vai aqui no meio também é do tipo subabdominal, acredito que seja esse o nome correto. Para a proposta do carro, pessoal, que é ser um carro mais econômico possível, tá valendo. Mas se você tem aí, leva com frequência o terceiro ocupante, é um item de segurança a menos para a gente dar uma olhadinha, né? De outros detalhes para mostrar para vocês aqui, temos dois porta-objetos aqui, um daqui a pouco parece um porta-garrafas, outro parece um porta-copos, talvez um local aqui para a gente colocar moedas ou outros objetos pequenos, né? Esse quarto porta-objetos aqui eu não tenho a menor ideia de para que serve, mas de qualquer forma ele está presente aqui. O acabamento nessa parte central aqui entre os bancos é bem interessante, que fique bem claro, pessoal, não aparece carpete aqui, e isso também mostra certo refinamento aí na parte de acabamento, bem interessante, eu gostei. Outra coisa que a gente tem aqui é um tipo de porta-garrafas ou porta-copos, talvez, para o carona, né? Logicamente, né, já que o motorista vai estar com as duas mãos no volante, o único que tem porta-copos é o seu carona. Bom, algo bem condizente com a nossa legislação atual, então é uma coisa bem interessante, né? Vamos lá então, temos a abertura elétrica do porta-malas através desse botãozinho aqui, e no caso dessa unidade nós temos faróis de neblina ou faróis de milha, dependendo da sua região pode ter um nome diferente. O que é sempre uma surpresa positiva, né, pessoal? Porque quanto mais luz, quanto mais iluminação e melhor projetada ela for, principalmente durante a noite ou em rodovia, melhor, né? É questão de segurança, né? Logicamente, ele vem equipado com ar-condicionado e direção hidráulica, no caso dessa unidade aqui, só que o ar-condicionado é do tipo convencional, não é um ar-condicionado digital. Também, mais uma vez, né, questão de proposta do carro para ser um carro popular, é o que a gente espera.
Gosto bastante desse tipo de difusor do ar-condicionado aqui, porque a gente consegue fechar rapidamente, tem uma vedação bastante interessante. E no caso, pessoal, para a gente direcionar o ar somente para o motorista ou somente para o carona, ou enfim, para os pés, para desembaçar o vidro e etc., a gente consegue uma vedação interessante. Se a gente fecha, não escapa nem um pouquinho de ar, e esse ar então é melhor aproveitado somente para a saída que a gente direcionar. Isso também é uma surpresa bastante positiva. Questão de convivência com o carro aí depois de algum tempo, esses pequenos detalhes aí podem fazer a diferença também. Mostrando para vocês rapidamente aqui essa parte de motorização. Bom, pessoal, temos aqui então um motor Zetec Rocan, um motor bastante confiável, como falei para vocês, de certa forma um pouco antigo, né, já que ele está em linha pelo menos desde aí de 2003, se não me falha a memória, sem grandes alterações, né. Isso por um lado, pessoal, é bastante interessante pela questão de peças de reposição, né, já que a oferta de peças de reposição, no caso aqui do motor Zetec Rocan, é bastante grande. Questões relacionadas aí a números de consumo também são bem interessantes. Para vocês terem uma ideia, pessoal, nessa carroceria do Ford Fiesta temos aí cerca de 8,5 até 9 km por litro dentro da cidade, já em rodovia cerca de 16 km por litro, mais ou menos. Como sempre falo para vocês, pessoal, se você tem uma experiência diferente e quiser compartilhar com a gente, eu faço 10 km por litro na cidade, ou faço 20 km por litro na rodovia, deixa aí nos comentários, pessoal. Vai ser bastante interessante também debater com vocês algum assunto aí relacionado tanto à manutenção quanto à questão de consumo de combustível dos carros de vocês. Bom, pessoal, vamos entrar para dentro do carro aqui para mais algumas considerações finais antes da gente encerrar esse vídeo aqui e dar o nosso veredito aí sobre esse veículo aqui. Então vamos lá, pessoal, vou colocar o carro em funcionamento aqui para poder mostrar para vocês todos os detalhes, né? Olha só que interessante essa característica da Ford aqui, né? A gente liga o carro, ele primeiro vira todos os ponteiros, né? Testa, digamos assim, se todos estão funcionando e volta. Característica bem interessante, né? Dá um certo ar de esportividade, digamos assim. Olha só. Bem interessante, né? Eu gostei bastante. Detalhezinhos que a gente acaba tendo de diferente de um carro para outro, né? A gente acaba tendo a oportunidade de testar vários e é uma coisa bem interessante, pessoal. Eu gostei. Outra coisa que eu gosto bastante é esse volante aqui. Ele tem uma empunhadura, uma pegada bem interessante. Outra coisa que eu gosto bastante é essa caixa de câmbio aqui. Tem engates firmes, macios e precisos. Olha só. Gosto bastante. Nessa faixa de preço, são poucos os veículos que não sejam Volkswagen daqui a pouco que a gente consegue esse tipo de câmbio aqui. Sim, pessoal, estou elogiando a Volkswagen, tanto o Gol quanto o Voyage. Nessa faixa de preço tem geralmente os melhores câmbios que a gente pode experimentar, né? Mas a Ford não fica muito para trás não, pessoal. Eu gosto bastante dessa caixa de câmbio aqui. Bom, só para mostrar para vocês mais detalhes aqui dessa parte de painel. Bom, pessoal, nós temos então um motorzinho 1.6 ali fora. Ele tem um consumo de combustível bastante interessante, questão de peças de manutenção também sem maiores problemas, é bem tranquilo de fazer a manutenção desse motor aqui. Tanto que depois eu vou mostrar para vocês em mais detalhes, mas esse motor aqui é compartilhado inclusive com a EcoSport aí desde 2004. Mais ou menos, né? Eles usam praticamente o mesmo motor conhecido como Zetec. Falando rapidamente então para vocês sobre a questão do painel, temos aqui então o medidor de rotações por minuto, além do trivial, né, velocímetro, medidor de combustível, né, que ainda é do tipo analógico. Ele perdeu a característica de ter um medidorzinho digital que acabava se apresentando aí nos Fiesta antigos. Não sei por que isso aconteceu, mas de qualquer forma, mostrando para vocês aqui. E temos aí o sempre bem-vindo medidor de temperatura, né, para a gente não ser pego de surpresa aí por um eventual superaquecimento no sistema. Então, pessoal, finalizando o vídeo por aqui, a nossa opinião sobre esse veículo, depois de dar uma olhadinha na interna, dar uma olhadinha na parte mecânica e falar para vocês sobre questões relacionadas a consumo e manutenção. Bom, pessoal, ao menos na minha opinião, pode ser uma opção bastante interessante. O Ford Fiesta aí dessa geração já tem um design um pouquinho mais interessante, aquela frente dele ali é bem mais imponente numa comparação direta aí com as versões mais antigas do Ford Fiesta, né?
Outra coisa interessante são os opcionais aí que tornam bem fácil a vida de quem vai dirigir, né? Direção hidráulica e ar-condicionado nessa faixa de preço são sempre bem-vindos, né? E num motor bastante confiável, como é o caso desse Zetec, acaba tornando esse veículo aqui como uma das melhores opções na questão de custo-benefício, ao menos na minha opinião, de hatches médios, mais ou menos nessa faixa de preço. Vocês sempre pedem pra gente por quanto um veículo desses é vendido aqui na nossa região, né? Bom, pessoal, vou falar para vocês, essa unidade aqui em específico está sendo vendido por R$27 mil, principalmente pela questão da quilometragem, né? E pelo estado de conservação geral desse veículo aqui. Então, pessoal, como sempre falo para vocês, se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário, é sempre interessante interagir com vocês. Se você caiu de paraquedas por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, seja bem-vindo. Temos aí mais de 200 vídeos com os mais diversos assuntos. Se você quiser dar uma olhadinha na nossa playlist, ou mesmo entrar na home do nosso canal e dar uma olhadinha, tem muito conteúdo bacana para mostrar para vocês, beleza? Como sempre, peço para vocês também, se você achou bastante interessante esse conteúdo, deixe o seu gostei, isso também acaba incentivando a gente a fazer mais vídeos para o canal, beleza? Um abraço a todos, obrigado por assistir e até mais!